e amém. Desfrutando do superabundante favor de Jesus é o tema que estaremos abordando nesta noite. Queridos irmãos, viver debaixo da nova aliança, selada com o sangue de Jesus, é mesmo glorioso. É sempre, porque estamos sempre também recebendo algo novo que Deus nos dá, que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Infelizmente, eu tenho visto, dos meus contatos, que muitos irmãos têm dificuldades de se estabelecerem sob a graça, por causa da sua mentalidade e formação religiosa legalistas. Entre esses há os que pensam que têm que sofrer para se tornarem santos, precisam passar por um deserto para chegar em Canaã. Mas ouça bem, preste atenção. O deserto não é necessariamente uma etapa pela qual nós temos que passar para que posteriormente possamos desfrutar de Canaã. Mas apóstolo, me explica, por que então Deus fez Israel passar por um deserto por 40 anos para chegar na terra prometida? Veja bem, o deserto não era a vontade perfeita de Deus para aquele povo. Eles poderiam chegar à terra prometida, a Canaã, por um caminho à margem do Mar Vermelho, um caminho rápido, não gastaria mais do que 40, 50 dias a pé para chegar à terra prometida. Mas, ouça bem, eles poderiam chegar rápido, mas tiveram que atravessar o deserto. Primeiro tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Primeiro tiveram que atravessar o Mar Vermelho. E o que aconteceu foi que Deus olhou para aquele povo, viu dentro deles um coração apegado ao Egito. Deus viu que o Egito estava ainda dentro do povo. Eles carregavam um sistema de crenças e um sistema de costumes baseado em religiões egípcias. Portanto, possuíam uma mentalidade egípcia. E o Egito na Bíblia aponta para o mundo. Então, eles tinham uma mentalidade mundana. E, portanto, com uma mentalidade egípcia, você é impedido de entrar em Canaã. Vou repetir. Com uma mentalidade egípcia, mundana, com princípios, valores, costumes, crenças do mundo, você não terá condições de desfrutar de Canaã, da vida abundante. Mas, apóstolo, por que aquela rota pelo deserto durou 40 anos? Porque esse foi o tempo que Deus precisou, foi o tempo necessário para Deus apurar uma nova geração com crenças e valores corretos. Hoje, na nova aliança, não há deserto. Mas podemos perder tempo e retardar o nosso processo de crescimento espiritual, se não buscarmos renovar a nossa mentalidade. Sim, renovar a nossa mentalidade com as crenças da nova aliança da graça. Durante essa semana, eu estava refletindo e tirei um tempo para ouvir as direções de Deus com relação ao que eu deveria ministrar nesta noite. E ele então me levou a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja bem, querido irmão e querida irmã, escute o que eu vou falar nesse momento. De forma clara, com base nesse texto, o Senhor me disse que quando eu decidi descartar de vez a minha mentalidade legalista,
Ele me deu a capacidade para ministrar as revelações da nova aliança. E o que é a nova aliança? A nova aliança é baseada na obra de Jesus na cruz. A nova aliança nos dá uma nova perspectiva da Bíblia, nos dá um entendimento amplo. E quando nós lemos o Velho Testamento, passamos a ter um entendimento, a revelação de tirar Jesus das sombras, tirar Jesus das figuras, dos tipos, símbolos do Velho Testamento. E também nós, quando lemos o Novo Testamento, buscamos Jesus, nas palavras nele contido. Veja bem, a letra da lei mata. É isso que Paulo está falando. A letra da lei mata. Mas o Espírito que revela Jesus e a sua graça vivifica. Ouça bem, se você ouve ou lê uma mensagem que não revela Jesus, que não revela a nova aliança, ela não transmite vida, mas morte. Ainda que você fique eufórico, fique motivado com certas palavras, ainda que você goste de ouvir certos pregadores, né, que tem uma mensagem para cima, uma mensagem de ânimo, de encorajamento, mas se o que eles estão falando não revela Jesus, se o que estão pregando não revela Jesus, não revela a nova aliança, isso está transmitindo morte e não vida para você. Hoje, eu vou me deter no Salmo 23 para extrair, para tirar Jesus dele. E vamos buscar a luz do Espírito que vivifica, compreender mais sobre a natureza bondosa, graciosa, benigna do nosso bom pastor. E não apenas isso, nós vamos nos situar dentro do contexto dessas lindas e poderosas palavras, afirmações deste salmo, que é sem dúvida o salmo mais querido, mais lido, preferido de todos os cristãos, em todo o mundo. Quem aqui já leu a Bíblia toda, com certeza, deve ter constatado, deve ter percebido que frequentemente vê-se nas narrativas dela a relação de Deus com o seu povo sendo retratada como uma relação do pastor com suas ovelhas. Isso acontece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Irmãos, eu e a Amélia já viajamos por vários países. E sempre quando vimos ovelhas, sempre quando vamos ao Oriente Médio, né, a Israel, Egito, algumas nações ali do Oriente, ali a gente vê mais ovelhas, né, sendo apacentadas por pastores, em montes, montanhas. Também vemos em outros países, na Europa, né, nos Estados Unidos também tem criadores de ovelhas, né? E o fato é que sempre quando vimos ovelhas numa montanha, veio à nossa mente o pensamento de que havia o pastor ali. Por quê? Porque onde há ovelhas juntas, há um pastor por perto. É interessante observar que cabras não se deixam apacentar. Cabras não se deixam guiar por alguém, por ninguém, na verdade. Cabras, elas não aceitam ser guiadas. E dá para entender por que elas caem facilmente no barranco ou penhasco. Eu pergunto, você é uma ovelha ou uma cabra? Não precisa responder, né? Talvez alguém está falando aí, bé, bé, né? Eu sou ovelha, não precisa falar bé. Mas o fato é o seguinte, que há pessoas que estão na igreja que não estão sendo ovelhas, estão sendo cabras. Vamos então entender bem a nossa relação com o nosso Supremo Pastor. Quantos querem entender a sua relação com o pastor? Se você é ovelha, você quer saber como entender essa relação com o pastor, com o bom pastor? Quem quer, diga amém. Quando temos a revelação de Jesus como nosso sumo pastor, nosso pastor, algo poderoso acontece.
quando temos Jesus como nosso pastor, né, o nosso bom pastor, algo poderoso acontece. Veja bem, a revelação da cura na Bíblia está fortemente ligada à ação do bom pastor. Vamos ler alguns textos da Bíblia? Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Quem está lá me ajudando aqui, fique atento aí, tá? A cada ponto citado, ok? Vamos lá. Então, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, olha só, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, aqui está dizendo que Jesus é o nosso grande pastor. 1 Pedro 2, 24 e 25, para confirmar o que eu falei, que cura está fortemente ligada à ação do bom pastor. 1 Pedro 2, 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, cada um de nós aqui estava fora do redil, do curral, vivendo como uma cabra, né? Longe do pastor, do bom pastor. Mas uma vez que nós nos convertemos, então aí ganhamos a natureza de ovelhas e passamos então a seguir o nosso pastor, né? Passamos a dar atenção ao nosso pastor, né? No Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, veja bem, sabe quando é que a cura acontece? A cura acontece quando você tem revelação de que pelas feridas do seu pastor, Jesus Cristo, você foi efetivamente sarado. Quando você tem revelação disso, isso entra, né, em você de uma maneira diferente. Então é o que eu tenho falado. Quando temos a revelação de Jesus como nosso pastor, algo poderoso acontece. Quando você entende que o seu pastor, pastor supremo da sua vida, né, ele foi à cruz e ali ele carregou suas enfermidades, suas doenças, né, nas suas feridas você foi sarado. Então, e isso traz a cura, isso efetivamente traz a libertação, traz a cura que você precisa. Quando você entende por revelação que o Senhor Jesus Cristo é o seu guia, o seu bom pastor e amigo, você entende que nele se encontra tudo o que você necessita, tudo o que você precisa para ser saudável, forte e vencedor. Agora, preste atenção, não basta saber que Jesus é o seu bom pastor. Você pode perguntar, né, com certeza, se você perguntar para cada crente, cada um que vai numa igreja, Jesus é o que para você? Ele é o meu Senhor e meu pastor. Ele é o meu Salvador, meu pastor. Sim, você crê que ele é o seu pastor? Creio e tal. Mas não basta você saber e tão somente falar, eu creio que Jesus é o meu pastor. Não, você tem que ir além. Não basta estar familiarizado com o Salmo 23, sabê-lo de cor. Você precisa ter a revelação das suas palavras em seu espírito. Você precisa enxergar Jesus no texto e em todo o seu contexto, em todo o conteúdo. Você precisa ver Jesus e precisa se situar como a ovelha que está sendo guiada por ele. Você precisa vê-lo na sua vida, no dia a dia, guiando, direcionando, apacentando você. Quem diz amém? Aleluia. Ter apenas o entendimento intelectual das Escrituras não muda a sua vida. Ter apenas um conhecimento intelectual da Bíblia não vai mudar, não vai vivificar seu espírito, nem fazer com que você desfrute das verdades que estão contidas nas Escrituras. Até mesmo pessoas ímpias conhecem o Salmo 23. Eu lembro
né, do Jô Soares, citando o Salmo 23. Lembro de um jornalista famoso, citando o Salmo 23. Lembro de uma atriz famosa recitando o Salmo 23. Interessante, né, que certa feita, num grande auditório, com muitas pessoas, alguém se referiu ao Salmo 23. E a pessoa disse: temos aqui algum ator, alguma pessoa que tem experiência, né, artística de estar num palco, né, numa novela, alguma coisa assim? Tem alguém aqui que poderia vir à frente e citar esse salmo para nós, ou ler esse salmo para nós, de uma forma bem dramática e tal? E aí foi, né, um homem, um ator, e ele disse: estou aqui, vou recitar. E pegou então a Bíblia, abriu e leu, né, de uma forma bem teatral ali, né, mostrando toda a sua performance, toda a sua capacidade, né, de articular, de impostar a voz e tal, falar de uma maneira serena e tudo, né, e o povo aplaudiu muito, né, depois que ele terminou de ler o Salmo. Terminou, aí tinha um senhor de 90 anos, não tinha forças para andar rapidamente, amparado pela filha, ele disse: eu quero ir lá. E a filha: pai, o senhor quer ir? Quero. E a filha então trouxe o pai até a frente, levou ele até lá no púlpito, e ele então começou a recitar o Salmo 23, sem a Bíblia na mão, ele sabia de cor, né? E ele começou a falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso, por amor do seu nome. Guia-me às águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tal. E citou o Salmo, e quando ele terminou de recitar o Salmo, a plateia estava chorando. Porque qual a diferença? O primeiro citou o Salmo sem a experiência de ser ovelha. O outro foi com a experiência de ser ovelha há muitos anos, de conhecer seu pastor. Ele recitou com vida, com expressão de vida, com convivência, e aquilo tocou as pessoas. Então, perceba que, né, você precisa, mais do que saber, você precisa realmente vivenciar dia a dia o que está no Salmo 23. Segundo, quando Jesus de fato é o seu pastor, seu guia, nada lhe falta. Quando Jesus é de fato o seu pastor, o seu guia, nada lhe falta. Nada lhe falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem algumas pessoas, né, por aí que vão para o hebraico e dizem assim: não, esse texto não está falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Mas espera aí, se Ele não me faltará, e se Ele não me falta, eu não preciso de fato de pedir nada, porque tudo está nele. Tudo está nele, tudo está nele. Quando Jesus é seu guia, Ele dirige seus passos, Ele conduz sua vida, não lhe falta nada. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que tudo vem dele. Até mesmo as coisas naturais deste mundo, tudo que você necessita vem dele. Tudo vem dele. Muitos irmãos já o têm como salvador da sua vida, mas ainda não o têm como seu pastor. Quem sabe, se você está vivendo com Jesus, numa revelação, numa relação de ovelha com o pastor, você fala o seguinte: apóstolo, em todo momento, eu me sinto seguro, eu me sinto amparado. Se você está vivendo realmente numa relação de ovelha com o pastor, você se sente amparado em todos os momentos, você se sente seguro. Você tem a sensação de que Ele, o seu bom pastor, está lhe sustentando, lhe protegendo, lhe mantendo de pé, lhe dando vida, vigor no dia a dia. Se andar com Jesus dessa maneira, você não terá que se esforçar para crer e experimentar seus milagres. Sabe por quê?
Porque a fé vai surgir de maneira natural e espontânea. Você precisa ter sempre essa sensação de que é amado, de que é suprido e muito bem cuidado. Sim, por esse maravilhoso e bondoso pastor que guia e apacenta a sua vida. Saiba que você nunca fica só. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: você é ovelha? Pergunta a pessoa do seu lado: você é ovelha? Amém? Amém. Então fala para ela, fala para a pessoa do seu lado: você então nunca ficará só, abandonado, largado para as cobras. O seu bom pastor tem prazer de cuidar bem de você. Ele tem prazer. Ele tem muito prazer. Não é a ovelha que cuida do pastor, é o pastor que cuida da ovelha. Lembra quando ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, pois alguém está cuidando de você? E ele, nesse contexto, ele revela que, além dele, há um Pai bondoso, que também está atento às nossas necessidades e sempre pronto para nos suprir. Portanto, somos ovelhas do bom pastor, do nosso maravilhoso Jesus, né? Somos guiados por Ele e cuidados pelo nosso Pai amoroso e tendo a assistência do Espírito Santo, que provê tudo e tira tudo de Jesus e coloca em nossa vida. Em Mateus capítulo 6, 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 31 a 33. 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é por demais maravilhoso? Amém? Diga em voz alta: eu não terei falta de coisa alguma. Não me faltará fé. Não me faltarão forças, alimentos, abrigo, boa companhia, família e uma vida frutífera. Amém, aleluia. Não faltará. Não faltará. Não seja do tipo de crente religioso que só se lembra do Salmo 23 na hora de dormir, ou numa hora de situação adversa, ou até mesmo na hora do luto. Não, não seja esse tipo de crente. Tá? O Salmo 23 é para ser desfrutado sempre. Sempre, não é só numa ocasião especial, não é só quando o apóstolo, o pastor, alguém na igreja ministra, ou quando você ouve nas redes sociais, não, sempre, todo dia, toda manhã você deve lembrar do que está escrito no Salmo 23, não é que você vai ficar ali sempre em cima desse texto, esquecendo que tem outros textos, não, mas você tem que estar sempre retratando isso, está sempre vivenciando isso no dia a dia, e não só ao levantar, mas durante o dia, em algum momento que você estiver passando uma tribulação, uma dificuldade, lembra do Salmo 23, recita o Salmo 23, vivencia o Salmo 23, reafirma a sua fé. Tá? Terceiro, Jesus, nosso bom pastor, nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos faz repousar em verdes pastos. É interessante que na raiz da palavra cura em hebraico, encontramos a palavra relaxar. Olha só, né? Na raiz da palavra cura, encontramos a palavra relaxar. Isso quer dizer que iremos possuir a cura quando aprendermos a relaxar, quando aprendermos a confiar no bom pastor, relaxando a nossa alma e nos lançando no colo dele. Ouça bem, precisamos relaxar o nosso coração, né? Por isso que a Bíblia fala que temos que aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma. Então, temos que relaxar o nosso coração e lançar fora todas as preocupações deste mundo, tudo que nos agita, nos deixa ansiosos, temos que lançar fora, e assim nós vamos olhar para o nosso bom pastor, vamos nos lançar no colo dele e relaxar completamente. Somente assim o seu Santo Espírito vai ministrar, trazendo as respostas que precisamos.
Ah, apóstolo, eu preciso de paz. Ah, eu estou precisando de alento. Eu estou precisando de ânimo. Estou precisando de direção. Preciso saber o que fazer nessa situação difícil que estou passando. Ah, eu estou enfrentando muita dificuldade em casa. Ah, apóstolo, eu não sei relaxar. Tem gente que fala isso, eu não sei relaxar. Eu não vou nem perguntar aqui, né? Quem é que não sabe relaxar? Não vou mandar levantar a mão, não quero expor ninguém, né? Sei que muita gente não sabe, né? Eu também já fui agitado. Então, muita gente fala, não, apóstolo, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso. O que eu faço? Pois é, nessas horas assim você não tem o que fazer. Observe que quando as ovelhas relaxam para repousar, elas encolhem as patas e elas cessam todo o movimento. Todo o movimento. Quando uma ovelha se aquieta para relaxar, para descansar, ela descansa mesmo, porque ela relaxa totalmente, cessa todo o movimento. Mesmo sem estar com sono, ela fecha os olhos. Você quer a resposta do bom pastor? Você quer a resposta do bom pastor? Então, se aquiete, pare de se mover de um lado para o outro, pare de ficar agitado de um lado para o outro, ficar se movendo de um lado para o outro. Respira fundo, separe um tempo para meditar e ouvir a palavra da graça, a palavra da nova aliança. Veja bem, eu volto a frisar, não é qualquer palavra. Se você quer se renovar mesmo, ter sua alma vivificada, seu coração vivificado, sua vida vivificada, você tem que ouvir uma palavra da graça, uma palavra da nova aliança, uma palavra que vai trazer vida para você. Se você quer ser encorajado, revigorado, refeito e direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito do bom pastor, que está sempre presente na sua vida, então realmente descansa, relaxa. Quem me vê reflexivo, quem me vê hoje contemplativo, não imagina que eu já fui uma pessoa extremamente acelerada e agitada. Já fui assim, por incrível que pareça, né? Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente o contrário, oposta do que eu já fui. Sou reflexivo e sou uma pessoa contemplativa, não sou mais aquela pessoa perturbada, agitada, né, que não tinha sossego. Davi, no Salmo 23, ele fala, o meu pastor me faz deitar em pastos verdejantes. Pastos, ou seja, relva verde, aqui se refere àquela relva que brotava no meio dos capins secos. Não sei se você já viu, quando cai uma garoazinha numa montanha, no monte, então ali nasce aquela relva verde no meio dos capins secos. Então, quando fala que ele me leva à relva verde, me leva aos pastos verdejantes, é porque o pastor tinha que levar a ovelha, porque não era todo lugar que tinha relva verde. A ovelha olhava, tinha capim seco para todo lado. Mas o pastor sempre sabe onde tem o capim verde, onde tem a relva verde, Então ele conduz a ovelha até a relva verde. Isso aponta para a nova aliança da graça em Cristo. Sabe por que você tem ouvido a palavra da graça? Sabe por que tem acontecido aqui sempre, sempre Deus está falando uma palavra da graça para você, uma palavra da nova aliança? É porque Ele ama você. O seu bom pastor quer você em pastos verdejantes. Aleluia. Você tem que louvar muito o seu bom pastor de estar nessa igreja recebendo a palavra da graça, porque tem muita ovelha nesse momento em relva seca, com capim seco ao seu redor, comendo capim seco à força, porque não tem outra comida. Eu não estou exagerando, irmãos, eu não estou puxando a brasa para o nosso lado aqui. Eu não estou querendo contar vantagem. É muita graça eu estar pregando a graça. É muita graça você estar ouvindo a graça. Quem diz amém, aleluia. Mas o fato é que milhões e milhões de cristãos, de filhos de Deus, estão comendo capim seco. Então, escuta bem. Você quer sempre deitar numa relva verde? Olha para o irmão, olha para a pessoa do seu lado e fala, você quer sempre deitar numa relva verde? Num pasto verdejante? Então não pare de receber a luz da revelação da palavra da graça. Pois é ela, a relva verde, o pasto verdejante, que Ele alimenta, que lhe faz forte, lhe dá lugar para relaxar, repousar. Aleluia. Quem diz amém?
Aleluia, aleluia. O bom pastor conduz as suas ovelhas para o lugar onde há pastos frescos e verdejantes, para que se alimentem, para que relaxem, para que descansem saudáveis. Não pense diferente, né? Então, olha, escuta bem. Existe algo muito poderoso na palavra de Deus. Existe algo muito poderoso na palavra de Deus. Um certo homem de negócios nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como um homem de ideias inovadoras. Pois, de fato, ele sempre aparece com uma ideia inovadora. E cada ideia inovadora dele é uma ideia criativa, que faz com que ele crie algo que dá dinheiro. Então ele sempre está ganhando dinheiro, sempre o dinheiro está indo para os cofres dele, para as contas dele. Ele é um homem que não para de ficar rico. E tudo porque ele tem um segredo que muita gente não conhece. E um dia alguém, né, uma repórter foi até ele e disse: o senhor é um homem bem-sucedido, um homem de bons negócios, grandes negócios. Me fala uma coisa, o senhor tem como revelar aí um pouquinho do seu segredo? O senhor pode revelar alguma coisa do seu segredo? Ele disse: olha, na verdade não tenho segredo. Eu só ponho a minha vida, eu só me ponho a pensar numa nova ideia brilhante depois que eu sento numa poltrona, relaxo bem e passo a citar as palavras do Salmo 23. E passo a meditar nas palavras dele, e então eu passo a vivenciar cada versículo. Depois que eu recito o Salmo completo, aí eu volto de novo e vou falando frase por frase. O Senhor é o meu pastor. Então eu vou reafirmando a minha fé, né? Que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. E quando eu estou para terminar o Salmo, uma ideia nova, uma ideia brilhante e criativa já está borbulhando na minha mente. Né? Então, interessante, né? Ele fala: sempre que eu chego às águas tranquilas e eu fico repousando e sendo assistido e ministrado pelo bom pastor, ele me dá uma nova ideia. Então, sempre depois desse tempo precioso, desse tempo tão rico, tão especial, as ideias criativas borbulham na minha mente. Ah, apóstolo, eu tenho estado muito inquieto, muito inquieto. Então, para e relaxa, irmão. Para e relaxa, irmã. Deixa o seu bom pastor lhe pegar e lhe tranquilizar. A nossa salvação começa com descanso. É quando você fala: não posso me salvar, eu não vou me lutar, eu não vou esforçar, eu não vou fazer nada, eu vou me entregar ao Senhor. Quando você se rende, relaxando diante dEle, descansando nas mãos dEle, aí você é salvo. A salvação é pela graça e por meio da fé. É pela graça por meio da fé. Mas na hora que você exerce a fé, tendo a graça, recebendo a graça, é porque você já relaxou. E aí você se entrega, você se rende e você é salvo. Quem diz amém? Aleluia. Então, veja bem, agora, tudo que Deus nos deu em Cristo, para Ele manifestar em nossas vidas, Ele quer nos ver primeiro descansando. Não é no meio da agitação, não é no meio da correria, não é no meio da batalha que você está batalhando, lutando para fazer algo, para alcançar algo, que você vai alcançar algo, né? Você alcança algo quando você relaxa diante dele e diz: Senhor, Tu és meu pastor, eu confio em Ti, eu descanso, eu relaxo nas Tuas mãos, no Teu colo, eu deixo toda a agitação, eu confio que o Senhor é por mim e vai fazer com que tudo aconteça. E, aliás, o Senhor já fez que tudo acontecesse, o Senhor já se deu por mim na cruz, tudo foi dado na cruz, eu tomo posse. E a partir daí, então, a vitória é dada, a vitória é manifesta, né? A vitória já foi dada, mas ela se manifesta nesse momento aí. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. O Senhor não nos pôs numa maratona, numa corrida, numa guerra para poder nos dar as coisas que Ele conquistou. Ele nos colocou sentados.
nos pôs sentados. Assentados. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então eu falei, a nossa salvação começa quando descansamos, quando relaxamos. A partir daí, quando sentamos, quando percebemos que estamos sentados, assentados com o Senhor, à direita do Pai, estamos com Ele, que Ele nos guia em todo momento, estamos nesse lugar de descanso na obra consumada, porque estamos descansando na obra consumada dEle. Então, aí nos tornamos então mais eficientes, produtivos e frutíferos. Passamos a brilhar no meio das trevas, quando entendemos que nunca vamos na agitação, nunca vamos avançar na agitação, vamos avançar sempre assentados, descansando na obra consumada de Jesus. Aleluia! Isso parece algo meio louco, né? É maluco mesmo, é louco para o mundo, né? O mundo não entende isso não. Né? Quarto, o nosso bom pastor nos leva para junto das águas tranquilas. Ele nos leva para junto das águas tranquilas. No original em hebraico, a palavra tranquilas é mamuká. Não vai esquecer mais a palavra tranquilas, né? Mamuká. Fala, mamuká. Mamuká, é tranquilas. Quando você estiver agitado, fala, mamuká. Águas tranquilas. Então, você tem que ir para as águas tranquilas, né? Águas tranquilas quer dizer serenas. Águas que transmitem paz e vida. Você já esteve num lugar onde tem águas tranquilas? Mas bem tranquilas? Um lugar onde a brisa é suave, né? Me recordo, estava em Atlanta, nos Estados Unidos. Aí numa tarde lá, um casal nos chamou para dar um passeio. E nós fomos então para um lugar assim, super inspirativo, assim, um lugar bonito, né? No meio de uma mata, onde tem ali uma lagoa, né? Um lugar com águas tranquilas. E você não ouve barulho de nada. E aí você começa a ver ali aquelas águas tranquilas e sentir aquela brisa suave ali no meio do mato, e você fica se sentindo revigorado. Quem gosta de um lugar assim? Quem gosta? É bom, não é? Então, águas tranquilas. Sabe como se dá isso na prática? Né? O Senhor nos leva às águas tranquilas. O nosso pastor nos leva às águas tranquilas. Isso acontece na prática por meio do Espírito Santo, que é o Espírito do bom pastor que nos guia, né, com a presença e ausência da paz. Ou seja, quando percebemos que algo é Ele nos dando, direcionando, então sentimos as águas tranquilas. Quando percebemos que Ele não está nos direcionando, as águas ficam agitadas e então percebemos que não é Ele. Porque onde Ele está manifestando, as águas são tranquilas. Ou seja, Ele nos dá a sensação de estar sob águas tranquilas, vivendo em águas tranquilas. Quando Ele faz isso, então está nos dando certeza do que está falando e nos dando certeza da direção que temos recebido ou que estamos recebendo, que vem ao nosso coração, e se estamos de fato tomando a decisão certa, enfim, e quando não estamos tomando, Ele então nos faz perceber a agitação das águas. Veja bem, quando você está indeciso sobre qual direção deve tomar, se deve ou não deve mudar de carreira profissional, seguir ou não um certo negócio, começar ou não um relacionamento com alguém, sempre quando houver águas agitadas, sempre quando houver ventos, vendavais fortes, né? Então, quando isso acontecer no seu interior e você se sentir confuso e perturbado, então não siga, não vá em frente, não tome a decisão que você está propenso a tomar. Procure um lugar onde possa estar a sós com o bom pastor, converse com ele, fala com ele sobre o que você está sentindo e converse com o seu Santo Espírito e ele vai lhe apaziguar e vai lhe direcionar. Quinto, o nosso bom pastor nos guia pelas veredas da justiça. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Não sei se você já foi num lugar onde existem ovelhas no monte. Aqui no Brasil, só lá no Rio Grande do Sul é que você pode ver isso dessa maneira, né?
aqui na nossa região não tem muito monte, né? E também não tem muito criador de ovelhas por aqui, né? Isso é mais no sul do Brasil, né? Então, quem já foi lá, quando você chegar ali naquela região, perto de Gramado, Canela, um pouco além ali, Caxias, indo para a direção de Torres, né, na área da praia, tem uns montes, né? Ali onde você vai ver ovelhas pastando, né? Então, onde as ovelhas estão pastando, onde elas estão ali no monte, elas vão avançando para o topo e elas circundam, né? Normalmente é assim, circundam o monte, vão circundando e vão criando um trieiro, vão criando um caminhozinho, vão criando uma veredazinha até chegar no monte, né? Na trilha que elas vão seguindo. Essa trilha, os judeus da época do rei Davi chamavam de a trilha da esperança, ou vereda da justiça, da esperança, né? E era assim que chamavam essa trilha. Quando a palavra diz que o bom pastor nos guia pelas veredas da justiça, isso quer dizer que ele sempre irá nos guiar pela obra da cruz, onde a justiça divina foi exercida em nosso favor. É dessa forma que ele renova nossas forças, nos dá esperança de uma etapa de renovação após outra. Então, à medida que você vai tendo experiências com o bom pastor, é como ovelhas ir na vereda da justiça, subindo o monte, e trilhando e subindo, trilhando e subindo, trilhando e subindo. É assim que o bom pastor quer conduzir a mim e a você, nos levando sempre para cima e não para baixo. Quem diz amém, aleluia. Glória a Deus. Quando você segue a voz do bom pastor, ele sempre lhe encaminha para o topo, lhe dando a direção do que fazer, né? Dando a direção do que você tem que fazer, o que precisa ser feito diante dele, o que ele quer que você faça, né? Sempre em resposta à sua oração e, né, de acordo com a direção que ele tem para você. João capítulo 10, 8 a 11. João capítulo 10, 8 a 11. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Escuta bem, as ovelhas não lhes deram ouvido. Tem muita ovelha que está dando ouvidos a salteadores. Ladrões. Esses ladrões que Jesus cita aqui são religiosos, são líderes religiosos, aqueles que pregavam a lei. Aqueles que pregavam a lei, né? Enquanto o Messias estava ali, enquanto o Salvador estava ali, o bom pastor estava ali, eles estavam roubando as pessoas, tirando delas o bom pastor, mostrando o caminho da letra que mata, não do espírito que vivifica. Então, Jesus disse, esses que vieram aqui antes de mim são ladrões e salteadores, estão roubando vocês, né? Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Antes ele falou que as ovelhas não dão ouvidos aos ladrões. Então, cuidado, não dê ouvidos aos religiosos que estão pregando a lei por aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, perceba bem. Muita gente fala assim, não, esse ladrão aqui é o diabo. Sim, o diabo é o ladrão, ele sempre é o ladrão por excelência, o ladrão dos ladrões, né, que inspira os ladrões, é o diabo. Ele é o ladrão mor. Mas escuta bem, Jesus está se referindo aqui a um mercenário, ao líder religioso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor veio trazer vida, né? E a vida vem pela sua obra da cruz, pela obra na cruz, pela sua redenção, a redenção que ele concedeu no seu sangue, pela nova aliança, né? A justiça de Deus vem pela obra da cruz. Jesus chamou de ladrões os mestres e líderes religiosos que ministravam a lei. Observe que se você seguir pregadores da lei, você será roubado. O diabo os usa para roubar os filhos de Deus, tirando deles a vida, tirando deles o poder e as bênçãos da obra da cruz. Mas o bom pastor veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ouça bem, enquanto você não entender por revelação que Jesus é o seu bom pastor, você não terá vida abundante. Vou repetir isso. Enquanto você não tiver revelação de que Jesus é o seu bom pastor,
que ele leva você a passos verdejantes, e esses passos verdejantes apontam para a palavra da nova aliança da graça. Enquanto você não tiver essa revelação, você não terá vida abundante. Você precisa ver Jesus na ótica e na perspectiva da nova aliança. Você tem que ver Jesus na ótica e na perspectiva da nova aliança. Ele não é o pastor que quebra as pernas da ovelha. Ele não é o pastor que vem quebrar suas pernas. Ele é o bom pastor que guia você mansamente às águas tranquilas. Sexto, o nosso bom pastor nunca nos abandona. O nosso bom pastor nunca nos abandona. Davi diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. O texto original é, ainda que eu andasse. Não é que Davi estava pensando em um momento que ele andou pelo vale da morte, da sombra da morte. Ele está falando, ainda que eu andasse. Davi tinha tanta convicção da bondade do seu pastor, do seu bom pastor, tinha tanta convicção, né, que ele era gracioso para com ele, que não o abandonaria nunca, que ele disse, olha, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria, porque o meu pastor nunca me abandona. Há ovelhas que se sentem muito autossuficientes, se sentem às vezes muito cheias de si mesmas, e aí falam, eu confio no meu taco, eu vou seguir uma outra vereda, né? Não vou caminhar nessas veredas da justiça por longo tempo, eu vou dar uma espiada lá nos pastos do mundo, vou ver como é que estão os pastos lá fora. Veja bem, o texto fala que ainda que andasse no vale da sombra da morte, mas mesmo que você venha a se enfraquecer na fé, mesmo que você venha se afastar do curral, pode acontecer, né, de você, até mesmo esses crentes que estão gordos, que, né, estão empanturrados, não vou na igreja hoje, não, está tudo bem comigo, a barriga está cheia, estou com sono, vou deitar, vou dormir. Aquelas ovelhinhas de barriga cheia, ficam a barriga para cima, né, no domingo, em vez de, né, eu preciso da palavra, eu não estou cheio, eu estou querendo mais, eu sou insaciável. Né? Mas não, eu estou com a barriguinha cheia, já comi demais, já ouvi demais essa palavra da graça e tal. Veja só, não estão gostando do curral, não estão gostando, né, dos pastos verdejantes. Elas querem um pastinho lá quem é que está agora no comando da TV? Antes era o Faustão, era o Silvio Santos, agora não sei mais quem é. Então, quem está lá comandando o Domingo Legal, não sei quem é, se tem ainda, mas tem alguém lá, né? Estou aqui e o diabo está ali e a pessoa está ali comendo um pastinho. Não é que eu sou contra a pessoa assistir televisão, ver alguma coisa. Estou falando que em certos momentos, quando você deixa o pasto verdejante por uma coisa trivial, banal desse mundo, você está optando por um caminho que não é correto. Você está fazendo uma escolha errada. Porque a palavra do Senhor diz que um dia na casa dele vale mais do que 1000 fora de lá. Então, um dia na tua presença, um dia no curral ali, recebendo o alimento, vale mais do que 1000 dias fora dali. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, veja bem, nós precisamos entender. Agora, tem gente que ainda faz pior, né? Não fica em casa, vai para outro lugar, vai curtir alguma coisa fora da rota. E aí, o que é isso? É autossuficiência. Não, eu vou, estou debaixo da graça, eu vou e tal. Ok, e aí, o que acontece? Com certeza isso choca, né? Choca até o Senhor. Mas o Senhor é tão bom, né? Jesus é tão bom, o pastor é tão bom, que ele não abandona a ovelha. Talvez fosse eu até abandonasse, talvez fosse você abandonar. Mas o bom pastor, nosso bom pastor, não abandona a ovelha. Ele vai lá, né, dá uma chacoalhadazinha, mostra alguma coisa, depois a pessoa acaba caindo em si, no momento ou outro vai cair em si, que besteira que eu fiz, estou perdendo tempo e tal. Vai ver que, né, fugiu da rota, mas não foi jogada fora, não foi lançada fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse pastor é bom, gente? Esse pastor é bom? É tão bom que as pessoas abusam da bondade dele, né? Mas abusam de modo errado, né?
Podiam até abusar do modo certo, né? Contar sempre com ele, confiar nele. Eu vou te adorar, eu quero estar diante de ti e tal. Mas às vezes abusam no sentido sabe, de não respeitar, de não considerar. Mas mesmo assim ele continua amando, querendo e abraçando a ovelha. E se a ovelha de fato, né, cai num barranco qualquer por aí, ele não vai deixar. Às vezes alguém fala, mas tem 99 no curral. Ele diz, sim, eu tenho 99, vou deixá-las em segurança e vou buscar aquela ovelhazinha rebeldezinha. Porque toda ovelha que cai no barranco é uma ovelha rebelde, sabia? É rebeldezinha, rebelde sim. Né? Ovelha que está seguindo o pastor, que está, né, nas águas tranquilas, que está comendo o pasto verdejante, não vai cair em barranco, porque está sempre sendo guiada. Quem diz amém, aleluia? Mas tem ovelhinha que gosta de cair no barranquinho, né? Gosta de cair no buraquinho. Mas o Senhor está sempre ali, né? O Senhor está sempre ali. E muitas vezes o Senhor, né, vai a tempo de puxar a ovelha, de não deixar cair, né? Bom, tudo o que o nosso bom pastor deseja, né, é que sejamos bem-sucedidos e andemos, né, com Ele. Que não sejamos ovelhas rebeldes, que se afastam para perecer. Ele diz, cada ovelha é importante para mim, porque custou o meu sangue. Portanto, ele fala, eu vou atrás da ovelha. Né? Não há onde a ovelha esteja, não há lugar que ela esteja, que seja difícil para o bom pastor chegar lá. Ele vai chegar lá, ele chega lá. E quando chega lá, ele vai para remediar, para tratar, colocar a ovelhinha nos ombros e trazê-la em segurança para o curral. Quem diz amém, aleluia? Sétimo e último. Tudo que o nosso bom pastor nos oferece é superabundante. Quem diz amém, aleluia? O meu cálice transborda, disse Davi, olhando para o bom pastor, vendo ali, porque Davi estava vendo tudo, cada quadro ali que ele estava mencionando, ele estava vendo ele ali, né, naquela situação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é bom demais, sabe? Ele me faz andar e deitar, repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, por amor do seu nome, né? Ele me coloca nas veredas da justiça. E sabe de uma coisa? O meu cálice transborda, Eu pergunto, quem neste mundo dá uma festa por uma ovelha rebelde que afastou? Quem dá uma festa? Ninguém nesse mundo dá uma festa, mas a palavra de Deus fala que Jesus faz isso. Como foi que Ele nos perdoou? Ele nos perdoou superabundantemente. Como foi que Ele nos deu vida? Superabundantemente. Como foi que nos deu paz? Superabundantemente. Como nos deu alegria? Superabundantemente. As provisões que Ele nos dá são superabundantes. Então, é de forma superabundante que Ele está sempre suprindo nossas vidas. Sempre Ele nos supre, diz a palavra, segundo a sua riqueza em glória. Como a igreja tem visto as pessoas lá fora perdidas? Como a igreja tem visto as pessoas perdidas lá fora? Como você tem visto as pessoas perdidas lá fora? Essas pessoas lá fora são pessoas sujas, são pessoas doidas, são pessoas perdidas, são pessoas incrédulas, são pessoas muito ruins, são pessoas extremistas, são pessoas indignas e tal. E você está sempre pensando mal das pessoas lá fora. Agora veja o que Jesus pensa. Marcos capítulo 6, 34. Marcos capítulo 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Olha só, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram, aos seus olhos, como ovelhas que não têm. Olha só, o Senhor vê cada pessoa como uma ovelha. Quem está aqui é uma ovelha no redil, é uma ovelha no curral, é uma ovelha nos pastos verdejantes. Quem diz amém? Quem está lá fora é uma ovelha perdida, é uma ovelha que não tem pastor, é uma ovelha sem Ele, sem direção dele. Então, Ele quer trazer todas para o rebanho. Quem diz amém? Davi diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo.
Senhor, meu bom pastor, sempre está perto de mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, mas o que quer dizer essa vara? A vara aponta para a proteção. O pastor usa a vara para espantar os lobos, para dar a varada na cabeça dos lobos. Os lobos vêm para cima das ovelhas, o pastor com a vara manda a varada nele, né, na cabeça dos lobos, e eles são espantados. Então, o nosso bom pastor está sempre conosco, com a sua vara, né, ali para espantar todo demônio, todo anjo das trevas, todo, né, inimigo, e ele nos dá proteção contínua. Quem diz amém? E o seu cajado também nos consola. O cajado tem numa extremidade uma curva. Você já deve ter visto um cajado, tem uma curva, né? É um C, né? Uma curva. E aquela curva do cajado é para puxar a ovelha, né? Então, a ovelha muitas vezes está, né, olhando para um caminho errado ali, talvez está quase caindo no buraco. O pastor vai, usa aquela curva do cajado e puxa a ovelha, puxa a ovelha. Ele não quebra a perna não, tá? Não quebra a perna não. Ele puxa a ovelha, ele, né, coloca a ovelha até no pescocinho da ovelha e dá uma puxadinha leve para falar para ela, olha, cuidado, você vai cair no buraco e tal. Então, esse é o bom pastor. O bom pastor sempre nos guia, sempre nos livra de cair no buraco. Quem diz amém, aleluia. Né? E a palavra diz que ele prepara uma mesa diante de nós, na nossa presença, diante dos inimigos. Prepara-nos uma mesa diante dos adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Né? Antigamente, muitos reis, eles faziam isso, né? Diante dos inimigos, eles preparavam um banquete. Confiavam que a vitória estava tão garantida que preparavam um banquete no meio da batalha. Então, fique sabendo uma coisa, a vitória está tão garantida para você, tendo o bom pastor como seu guia, que ele sempre coloca uma mesa farta para você cear no meio da tribulação, no meio das provas, no meio da dificuldade. Você é alimentado. Se você permanece crendo nele, você não vai sofrer com os vendavais, não vai sofrer com os ataques do mal, não vai sofrer com aquilo que o inimigo faz. Você vai sorrir, vai celebrar e vai se fartar com as bênçãos e com a palavra da graça. Quem diz amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a cada manhã, quando você levantar, levante as mãos para o alto, agradece a Deus por tudo que Ele fez, tem fazendo na sua vida, pelo novo dia, por tudo, e diga a Ele, Senhor, eu quero também agradecer ao Senhor, porque, ó pastor querido, ó Jesus amado, meu bom pastor, eu sei que neste dia a bondade e a misericórdia do Senhor vão estar me seguindo, e não somente isso, vão estar me pegando. A bondade e a misericórdia do Senhor vão me pegar, vão me encontrar, não vão ficar me procurando, vão me encontrar em vários momentos aqui. Eu vou perceber em vários momentos desse dia, eu vou sentir, eu vou perceber que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham, me seguem. Quem diz amém, aleluia? Quem quer andar com o bom pastor? Quem quer seguir o bom pastor? Quem quer desfrutar do Salmo 23? Fica de pé onde você está. Fica de pé se você quer desfrutar desse salmo poderoso, né?